E aí, tudo bem? Vamos mergulhar direto num tema que, confesso, é no mínimo fascinante. Hoje, a nossa análise vai muito além daquelas suposições mais sentimentais, sabe? Aquelas que a gente costuma ter sobre o fim da vida. Pensa só num computador velho que quebra, a máquina física, vai pro lixo. Mas os dados importantes, esses foram salvos direto na nuvem. O que a gente vai explorar hoje é exatamente essa nuvem espiritual. Vamos deixar a psicologia um pouco de lado e decodificar a realidade crua, estrita e super funcional desse sistema de vida e morte. É uma mudança gigantesca de perspectiva, quase matemática, que com certeza desafia tudo que a gente acha que sabe. Para começar a desvendar tudo isso, a gente precisa encarar a pergunta existencial definitiva. O que sobra de verdade quando o corpo morre? É uma pergunta pesada, porque ela já bate de frente com aquela ilusão reconfortante que a mente cria, a ideia de um ego individual que sobrevive ali intacto. Para entender a mecânica real da coisa, primeiro a gente tem que desconstruir tudo o que achamos que somos. Seção 1. O fim do personagem. Aqui a gente tem um contraste direto bem na nossa cara. De um lado tem a ilusão psicológica. Sabe aquela ideia romantizada de que a nossa personalidade, as nossas manias, os nossos gostos e até a voz vão durar para sempre em algum lugar? Pois é, do outro lado a gente esbarra na realidade do sistema, que é super direta. O suporte biológico morre. Acabou. E como a percepção individual depende 100% do cérebro, aquele personagem que a gente se acostumou a ser simplesmente deixa de existir. Sem romantismo. Então, na prática, o que definitivamente não sobrevive? O rosto, o nome, a personalidade psicológica e a história pessoal. O sistema mostra pra gente que tudo isso que forma o tal do personagem humano familiar é, na verdade, só uma roupa emprestada. É uma roupagem biológica e psicológica com prazo de validade. Cumpre sua função por um tempo, mas desaparece completamente quando a interface biológica desliga. Seção 2. O que realmente sobrevive? Bom, se o personagem some do mapa, a gente precisa focar na verdadeira mecânica do universo. É aqui que entra o conceito-chave da nossa análise, o Reshimot. Olha só, os Reshimots não são fantasmas de pessoas vagando por aí, nada disso. Eles são registros precisos de um estado de desejo dentro de um sistema geral. Eles não têm identidade, não têm rosto e não carregam a memória da história de vida de ninguém. São puramente dados, pontos de informação funcional de um desejo espiritual. O pulo do gato aqui é entender como esses registros funcionam na prática, seguindo 3 parâmetros bem exatos. Número 1, a intensidade desse desejo. Número 2, o tipo de relação, ou seja, se a intenção era receber ou doar. E número 3, o grau de conexão ou separação lá dentro da rede. É exatamente isso e só isso que o sistema lê e guarda. Não tem nada de biografia emocional, é um código de conduta super rigoroso do desejo. Tem uma metáfora da matemática aqui, sério, cai como uma luva aqui. Você não guarda a história da conta, você mantém o resultado no sistema. Incrível, né? Isso explica de um jeito muito lógico como a rede espiritual retém o estado resolvido de um desejo. O sistema não tá nem aí para lembrar quem foi a pessoa temporária que resolveu aquela equação da vida. Ele só pega, absorve e integra o resultado final dessa operação na rede geral. Fim de papo. Seção 3. A ilusão da reencarnação. E isso leva a gente, inevitavelmente, a repensar um conceito super popular. A realidade da estrutura é bem diferente dos mitos que a gente escuta por aí. Os seres humanos não são viajantes eternos com um passaporte que ganha um carimbo a cada vida, carregando sempre a mesma identidade. Na verdade, nós somos manifestações momentâneas. Pense em montagens temporárias de desejos, de Reshimot e de condições super específicas, circulando de forma passageira dentro de uma rede espiritual gigante e única. A verdade é que existe um abismo imenso entre o que a gente quer acreditar e o que realmente rola. A nossa mente implora por uma continuidade pessoal, aquela crença de que a gente vai continuar sendo a gente mesmo lá no futuro, com as mesmas piadas e manias. Mas a realidade do sistema, na prática, é a reaparição de Reshimot, desejos adormecidos que simplesmente acordam e se reorganizam em estruturas biológicas novinhas em folha. Não é a mesma pessoa voltando, é o registro daquele desejo exato dando as caras de novo para continuar o trabalho. Para deixar isso bem visual, por que pessoas de gerações diferentes podem ter traços tão parecidos sem serem de fato a mesma pessoa? A gente usa essa metáfora musical que é fantástica. É como a mesma música tocada por outro instrumento. A partitura, que são os desejos, os Reshimot, é exatamente a mesma. Isso gera padrões de comportamento muito semelhantes.
Mas o instrumento que tá tocando a música agora, esse é 0 km. Totalmente novo. E não tem absolutamente nenhuma memória do instrumento que tocou antes. Seção 4. A construção da alma. Então, se a alma não é esse viajante pulando de corpo em corpo, o que ela é afinal? É aí que entra uma ideia radical e, sinceramente, muito empoderadora. A alma não é um brinde que a gente ganha magicamente quando nasce. Ela é uma estrutura que precisa ser construída e dá trabalho. A mecânica disso é genial. De um lado, a gente tem o material bruto, que é basicamente o nosso desejo egoísta, natural, misturado com os registros, os Heshimot. Mas calma, isso ainda não é a alma. Do outro lado, a gente vê o que realmente forma a alma. É quando esse desejo se junta com a intenção consciente de doar, de se conectar. A alma só nasce de verdade quando a gente pega esse material egoísta e transforma numa intenção espiritual de conexão. Mas aí a gente pensa, tá, qual é a utilidade de sermos quem somos hoje? A sacada é que essa nossa personalidade humana temporária não é o nosso eu verdadeiro. Ela funciona como um painel de controle. É uma ferramenta totalmente essencial. É essa personalidade que aponta pra gente onde o nosso egoísmo tá agindo. É ela que permite que a gente corrija conscientemente as nossas reações. E o mais legal, ela serve como uma ponte real e tangível pra gente se conectar com as outras pessoas. No fim das contas, o nosso personagem é a oficina de trabalho onde a mágica espiritual acontece de verdade. E o resultado de todo esse suar na oficina nos traz para uma regra que é simples, mas extremamente profunda. A alma é um sistema que cresce a cada desejo corrigido. Isso já escancara o quanto esse processo é dinâmico, é algo em construção. A alma não é uma bolha estática flutuando solta por aí no espaço. Ela é uma rede viva de intenções corrigidas, sempre se expandindo. Toda vez que um desejo é transformado, saindo daquele egoísmo puro para uma conexão verdadeira, um tijolinho novo dessa alma viva é colocado no lugar. Seção 5. A integração total. Toda essa obra em andamento leva a gente para um clímax que é de tirar o fôlego. O estágio máximo de tudo isso é o que chamamos de Dvekkut, ou adesão. Basicamente significa chegar a uma equivalência total com a força geral do sistema. É bater a mesma frequência, sabe? Nesse exato ponto, aquela fronteira falsa que separava a gente do resto do universo simplesmente derrete. Acaba, de uma vez por todas, aquela sensação ilusória e solitária de ser um eu separado do resto de tudo que existe. Olha, é super normal que o nosso instinto rejeite essa ideia logo de cara. Tem um choque de realidade brutal aqui. A visão do ego olha para essa fusão e entra em pânico. Vê isso como um desaparecimento trágico, o fim da nossa identidade. Mas a visão real, a visão do sistema, mostra que isso é, na verdade, uma expansão total. Ninguém desaparece. A gente só deixa de ser espremido dentro das limitações de um corpo biológico e de uma historinha pessoal e passa a vivenciar uma escala de conexão que é literalmente infinita. Voltando rapidinho para nossa metáfora da música, só para a gente visualizar a beleza disso tudo, como uma nota que entra na harmonia. Ela não some, ela passa a fazer parte da música. O nosso isolamento individual pode até ter um fim, aquela solidão cruel acaba. Mas todo aquele trabalho espiritual duro que a gente fez é integrado de forma permanente ao grande todo. A nota musical finalmente acha o lugar dela quando se entrega para a harmonia completa do sistema. Então, amarrando tudo que a gente decodificou hoje, primeiro, o personagem, o nome, a história, o corpinho biológico, tudo isso fica para trás, já cumpriu seu papel temporário. Segundo, o recheio, aquele conteúdo interno que a gente suou para corrigir, esse sim permanece vivíssimo e ativo no sistema para sempre. E terceiro, o resultado incrível disso tudo é a nossa integração total na conexão geral. O ego derrete? Sim, mas aquela transformação espiritual profunda que ele ajudou a criar, essa fica gravada na grande rede pela eternidade. Para fechar a nossa análise, quero deixar uma reflexão que não quer calar. Será que a humanidade está pronta para abrir mão dessa ilusão reconfortante de identidade em troca de uma conexão de verdade e sem limites dentro do sistema? É um baita desafio deixar de ser aquele espectador morrendo de medo da vida para virar um construtor ativo dessa engenharia espiritual imensa. Mas, cá entre nós, quando a gente entende a lógica e a mecânica por trás da cortina, o caminho fica infinitamente mais claro, acessível e muito mais fascinante. Valeu demais para acompanhar a análise de hoje e a gente se vê na próxima.